diaframas, né? Muito bom com a situação. Olá, programa Em Discussão Especial está no ar. Nesta primeira quinzena de julho de 2019, a reforma da Previdência é o nosso tema porque ela já passou pela Câmara dos Deputados, vai ao Senado. Muita gente curiosa e, claro, interessada para saber sobre as mudanças, mas hoje nosso papo aqui, nossa conversa é com a educadora financeira Cíntia Sena, que vai... Eu vou passar um pouquinho aqui pelas alterações principais, mas vamos falar de educação financeira, que é a sua área, porque é muito importante. Eu fico pensando, Cíntia, essa turma que ainda vai entrar no mercado e para a gente que já está há um bom tempo, a gente está um pouco preocupado. Imagina para eles, né? Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado o convite. É muito importante, né? Aproveitar esse momento dessas mudanças para que a gente também faça essas mudanças e não dependa do que virá. Então, essas mudanças é importante. Ainda tem aqueles que já estão na ativa, trabalhando, mas tem muitos ainda para começar e como que vai ser o futuro deles. Até porque é tudo muito instável hoje, né? Os empregos que existiam no passado já estão mudando. Você sabe que eu conversava esses dias com um empresário, ele é da área de tecnologia, ele dizia o seguinte, olha, eu registro todo mundo direitinho. Tem, da minha turma aqui, 2 deles pediram as contas e falaram, vou trabalhar por um período aí com freela, né? E eles têm aí 20 anos, né? Então, assim, é uma coisa diferente da turma das outras gerações, né? Mas, enfim, vamos falar da reforma. O texto passou na Câmara. Como é que, só para a gente recapitular, hoje, quais as principais alterações, principalmente a idade, tempo de contribuição? Então, principalmente o que já foi aprovado agora, né? A questão da capitalização caiu, não continuou nessa aprovação. A questão da idade mínima também, ela foi já aprovada, teve essa alteração em relação ao tempo de contribuição à idade. Então, vai ter um pedágio de 50% mais ou menos em relação a quem teve de 1 a 2 anos para fazer essa aposentadoria. E um pedágio também de 100% de quem tem acima desses 2 anos. Já está Mas como assim? Eu trabalhando. estou prestes a me aposentar e um pedágio de 2 anos? Isso, então se faltasse 2 anos para eu fazer essa minha aposentadoria, eu vou ter que contribuir mais 50% desse tempo. Então, em vez de eu ficar só os 2 anos, eu vou ficar mais 2 anos, mais 3 anos. Então, vamos supor que uma pessoa que tenha 30 anos de contribuição, 50 anos de idade, né? E aí, mas aí também essa regra não vale, porque teria que ter no mínimo 30, vamos supor, já tenho 35 de contribuição. Apesar que o tempo de contribuição também já alterou, né? Como é que fica isso? Nesse caso, dependendo, ela ainda estaria na regra, né? Então, como não foi aprovado, dependendo, compensa até ela já fazer essa aposentadoria e ver o quanto se ela consegue esse 100% de valor integral. Mas a contribuição mínima, isso alterou também, porque hoje como é que é e como é que ficou com o texto que passou na Câmara? O mínimo para que a gente se aposente hoje é uma contribuição de 15 anos, ou seja, 180 contribuições mensais. Para mulher e 20 homens. Isso. E para isso eu tenho que ter lá a minha idade mínima de aposentadoria, que é os meus 60 a 65 anos. Se eu já tiver esses 15 anos, eu já consigo dar entrada na minha aposentadoria. O que vai mudar é que eu não vou ter só esses 15 anos, eu tenho que ter mais além dessa idade. Tem que ter a idade, ou seja, eu tenho que ter no mínimo 15, para homens 20 anos de contribuição. Isso, mulher e 65 anos, vou pegar meu caso aqui, e as mulheres fazem a conta também. Vamos falar do caso das mulheres, 60 anos de idade, no mínimo 15 de contribuição. Então ela contribuiu 15, ela está com 60 anos, ela conseguia se aposentar. Mas isso com a regra nova? E é 100%? 100%, na verdade, vai ser o cálculo dessas contribuições, desses 15 anos que ela contribuiu. Ah, tá. Isso também mudou, porque assim, se pegava um período das maiores contribuições, acho que 15 anos. Somava as maiores contribuições nesse período todo, então se ela contribuiu 15, 20, 30 anos, e calculava essa média desses 15 anos de contribuição. Isso mudou. Isso agora vai abranger o período todo dessa contribuição, o que vai fazer com que a gente tenha contribuições, principalmente no nosso início de trabalho, menores do que geralmente o que a gente tem quando a gente está mais na saída aí da atividade. Então, regra geral, você acredita que o valor vai diminuir para todo mundo? Como O está valor- hoje, como deve ficar? O valor vai diminuir, tem essa tendência sim a diminuir.
até em relação ao que a gente tem de perspectiva de pagamentos futuros. Então, a média é que caia esses valores. Porque assim, se você for pensar, uma pessoa que contribuiu 35 anos, se você pega na regra de hoje, aí você vai pegar os últimos 15 anos, geralmente quando a pessoa já passou naquela idade do estagiário, do início da carreira, aí ela começa a ganhar um pouco mais no final da carreira. Aí você pega os 15 anos últimos para fazer o cálculo, vai jogar para cima. Se você pega todo o período, aí provavelmente... A média vai diminuir. Na média pode diminuir, né? Então as alterações principais são essas. A idade, hoje atualmente para homem 35 anos, para mulheres 30, isso mudou, continua. É o tempo mínimo de contribuição, 30 anos e 35. E a idade também 65? Idade 60 a 65. E teve também alteração em relação aos professores, né, que teve um pouco maior aí o tempo de contribuição também. Então, o professor conseguia se aposentar antes, que geralmente 40, 45 anos, ele já conseguia fazer essa aposentadoria. E aí teve essa alteração para aumentar um pouco também o tempo de contribuição e a idade mínima. Tempo de contribuição e a idade, que basicamente são esses os vínculos, né? Bom, vamos ver mais o que diz aqui o texto da lei. A idade mínima para professores, você já falou, 60 anos para homens, 57 para mulheres, tempo de contribuição, 20 para homens, 15 para mulheres. Setor público, 25 anos para homens e mulheres. Aí o pessoal do setor público já pega um pouquinho, né? Porque deu uma igualada, mas é que se você pegar o setor público, o peso maior da Previdência é o setor público. É o setor público. E abrange... Então, se a gente for pensar o setor privado, não pesa tanto em relação ao montante. Até porque a gente tem um corte de valor. Então, mesmo que a pessoa, no longo prazo da sua atividade, ganhe mais, ela tem um teto. O que não necessariamente para os servidores públicos existe esse teto. Então a diferença é muito grande, né? Porque o teto hoje da Previdência Privada acho que não atinge 5 mil, né? Isso, não atinge 5 mil. E aí você vai ter salários aí, como tem na iniciativa privada também, mas o governo não, né? É a nossa contribuição, Isso. Né? Bate nesse teto. Agora, profissionalismo aí, um salário de pouco maior. 10, 15, 20, e aí a pessoa continua recebendo isso. Estamos vivendo mais, e aí é por isso que às vezes a pessoa não entende... poxa, se não faz a reforma, a coisa vai ficar muito ruim. Porque é uma previsão de... As pessoas estão vivendo mais. Cada então, vez assim, mais. Imagina você pagar um salário de 20, 30 mil por mais 30 anos. E o que tem também nessa regra é a questão de, conforme essa expectativa de vida vá se aumentando, o tempo também de aposentar, a idade, contribuição também vai ser aumentada. Então, até uma forma de que a Previdência consiga manter esse valor e esse pagamento posterior. Antes da gente falar da educação financeira, o LOAS também, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque assim, o LOAS, ele é um benefício também, LOAS/BCP, né? Ele ficou de fora, mas eu queria que você explicasse um pouco, porque, assim, hoje, basicamente, a pessoa com 65 anos, ela tem direito, mas desde que ela comprove, assim, por renda per capita, que ela tem quase na faixa de vulnerabilidade social, e ela tem direito a um salário mínimo, é isso, né? Isso, então o que tem hoje é que, até eu conheço pessoas que ela não conseguiu contribuir ou não teve o mínimo lá dos 15 anos de contribuição e por necessidades, por não conseguir se sustentar, existe um valor que ela retira a partir dos 60, 65 anos, que ela tem que comprovar que realmente ela não tem renda, que ela não consegue gerar qualquer valor para ela receber esse valor mensal de um salário mínimo, que não tem 13º, é realmente como que a gente fala, um benefício assistencialista mesmo. Isso que tem em vários países, muita gente não sabe que tem esse benefício, mas isso também, a princípio, ficou de fora da reforma. Bem, mudanças para professores, a gente falou, né? E agora eu queria que a gente entrasse um pouquinho nessa questão da educação financeira, porque é o que a gente falava no começo do programa, né? Quem está próximo de se aposentar vai ter uma regra de transição. A rigor, o tempo de contribuição ele está fora, mas para quem está nas regras de transição ainda vai contar, né? Porque é justo, né? A pessoa já está mais próxima de se aposentar. Mas eu fico pensando, por exemplo, aquela regrinha 85-95, ela também só vai valer nas regras de transição. O texto básico agora não vale mais, né? Não está mencionando dela. Mas, de qualquer forma, quando você fazia aquelas continhas,
Pelo menos no meu caso, assim, a gente sempre batia, e acho que no caso da maioria, sempre batia lá na regra dos 65, né? Ou seja, você somando aquele tempo de contribuição. Vamos supor, pega uma pessoa de 50 anos, 30 de contribuição, dá 80. Para a regra 85, 95, aí eu fiz 85. Faltava ainda 15 anos. Faltavam 15 anos. A pessoa com 50 ela ia bater lá nos 65 anos, ou seja, vai lá para frente. Ou espera os 15 anos, né, para dar os... Ou contribui metade, 7,5 e espera os 7,5. Sim. Continua trabalhando e espera, enfim. Bom, e essa turma que está chegando, eu queria que você desse esse enfoque a partir de agora da educação financeira. O próprio governo falou em capitalização, depois esse texto foi tirado. Como é que a gente se prepara? Porque esse teto até 5 mil também, a maioria não chega lá, né? Aí vai viver com 2 mil, 1.500 por mês e vai viver mais 30 anos. Como é que a gente tem que pensar nesse período? É importante a gente olhar esse momento. Tem a preocupação de quanto que efetivamente a gente vai receber, ou dependendo da idade nossa, quem está começando, se vai ter alguma previdência, como que vai ser esse valor, se vai, no final, igualar todo mundo um salário mínimo, vamos dizer assim. Mas o que a gente pode fazer? Que hoje, se a gente for olhar, mesmo quem é aposentado pela Previdência Social, a maioria ou depende de continuar trabalhando para gerar renda, ou depende de caridade, ou depende de parentes. Apenas 1% consegue ser independente desse sistema. 1%? Você está falando do universo de aposentados? Do universo de aposentados hoje. Nossa! Apenas 1% consegue estar tranquilo e viver com essa aposentadoria. E o que a gente orienta é que nós possamos fazer isso. Então, a gente já sabe que mesmo com as mudanças, mesmo com a reforma, ela ainda não vai ser suficiente para a nossa qualidade de vida. Sim. Então, mesmo eu tendo isso, eu tenho que ir construindo em paralelo. E para quem está começando ou para quem já está, é possível fazer isso. O que a gente precisa primeiramente saber? Qual que é essa renda? Qual que é esse valor que vai me dar essa tranquilidade? Então, muitas vezes a gente não tem isso. Primeiro, porque a gente não tem hábito de poupar. Então, a gente não construiu isso de separar parte daquilo que ganha para essa aposentadoria. Então, a gente até contribui pelo INSS de uma forma obrigatória, porque senão também a gente não faria. Exatamente. Então, o que a gente precisa fazer é, até em paralelo ao que eu estou fazendo com essa contribuição, mesmo que obrigatória para o INSS, eu também fazer uma contribuição para mim, que eu vou conseguir fazer essa contribuição com um tempo menor e ter essa tranquilidade, essa aposentadoria que a gente chama de sustentável. Entendi. Mas aí a gente vai ter um leque de opções e um deles seria a aposentadoria privada, né? E aí tem os modelos, né? Mas não necessariamente precisa ser uma aposentadoria privada ou é um modelo indicado, depende da pessoa. O que a gente primeiro precisa saber? A gente fala que tem vários produtos financeiros que podemos utilizar para ajudar o que a gente fala a potencializar essa realização. Primeiro que a gente precisa é saber qual que é o montante que eu preciso acumular, seja em recurso, seja em patrimônio, que me garanta um valor nessa minha aposentadoria que pague o dobro do meu padrão de vida. O dobro? O dobro. Então, vamos pensar uma pessoa que ganha 3 mil. Então, ela precisa acumular um montante que pague para ela 6 mil reais. Esse montante que ela vai fazer, ela vai usar os 3 mil e os outros 6 vai continuar capitalizando esse recurso, o que vai fazer com que esse recurso seja vitalício. Mas então vamos pegar um exemplo para ficar mais prático, né? Eu estou com 20 anos, estou entrando no mercado de trabalho, aí a pessoa aqui, quanto ela tem que fazer? Quando ela quer se aposentar, e aí daí é que ela vai fazer a continha do dinheiro, é assim? Isso. Ah, eu quero parar com 60. Perfeito, ela quer se parar com 60 anos, aí ela primeiro precisa saber quanto que ela ganha hoje. Então, do que ela ganha hoje, qual que é o montante em cima desse ganho que ela precisaria acumular? Então, se ela ganha 1.800, por exemplo, está começando, ela precisaria acumular um montante de mais ou menos 500 mil reais. Para que ela renda 3.600, ela viva com esses 1.800 e o 1.800 vai continuar alimentando esse 500 para que todo mês ela consiga ter a inflação, a atualização e esse valor se torne vitalício. Esses 500 mil reais nesse período de 40 anos. Eu estou com 20, vou aposentar com 60. Então, durante esses 40 anos, tem que acumular 500 mil. Isso. O que pode ser com menos de 40 anos.
O que vai depender? Então, hoje ela descobriu que ela precisa desse montante. Então, o primeiro passo que a gente precisa saber qual que é o montante que eu preciso acumular. Depois que eu descobri quanto que eu estou disposto hoje a contribuir mensalmente para chegar nesse montante. Se eu conseguir, quanto menor o meu prazo, maior o montante que eu preciso. Quanto mais tempo eu tiver, menos eu coloco de aporte. A título de exemplo, para essa mesma pessoa de 1.800, se ela tiver 30 anos, a partir de R$ 121 ela começa e consegue esse montante em 30 anos. Ah, é? A partir de R$ 121? Olha, vocês fazem a conta mesmo, hein? Fazemos tudo. Quer dizer que vamos supor, eu estou com 30 anos, quero me aposentar com 60. A partir de R$ 121, aí, por exemplo, com o educador financeiro, ele vai orientar onde eu vou investir. Pode ser numa aposentadoria privada, pode ser um tesouro direto. Pode. Aí o produto, então, já sabedor do que eu quero, quanto eu preciso e quanto que eu vou fazer essas contribuições mensais, aí eu tenho um leque de produtos que eu posso utilizar. O primeiro passo é saber o meu perfil, se eu sou mais conservadora, se eu sou mais arrojada ou moderada. Eu posso fazer, sim, por um instrumento de previdência privada. O que eu tenho que me atentar numa previdência privada é se tem taxa de carregamento. O que é isso? Para cada aporte que eu faço, eu pago uma taxa naquele momento que eu estou depositando. Por exemplo, esse 120 que eu depositar, tiver alguma taxa, não vai ser o 120 que vai montar essa minha reserva. Eu vou tirar essa taxa e, na verdade, vai ser 110. Então, eu não tenho que ter essa taxa de carregamento. Então, existe, sim, no mercado, produtos de previdência que não têm a taxa de carregamento. Então, é uma observação. O outro é a taxa de administração, que tem que ser no máximo 1%, 1,5% chorando. Então, se for mais que isso, vai contribuir com que a minha rentabilidade daqueles investimentos que estão dentro dessa previdência seja prejudicada por conta dessa taxa. Até porque é um período longo, né? Mesmo que for no Tesouro Direto, uma taxinha de administração. Apesar que o Tesouro, eu acho que O Tesouro, mínimo, né? Dependendo da instituição que eu uso como intermediária, eu tenho bastante instituições que não cobram taxa nenhuma, então é taxa zero. A única taxa que eu contribuo para o Tesouro é a taxa da B3, que é uma taxa de custódia para estar lá registrado no seu nome, os títulos, Certo. a data que você comprou, que é de 0,25% ao ano. Nós temos países que têm essa aposentadoria assim particular, vamos dizer, privada, mas com variáveis, como a senhora falou aqui, não apenas como a aposentadoria privada, mas algum tipo de investimento que fazem isso assim melhor do que a gente, já como um hábito, não? Sim, já existem, que aí a gente fala que é a educação, né? Da gente ensinar, orientar desde pequeno, de que tudo aquilo que ele receber, de tudo que ele ganhar, parte ele vai guardar, seja para essa necessidade dessa aposentadoria sustentável, seja para os outros sonhos que a gente vai tendo ao longo da vida, as nossas realizações. E a outra parte para ele consumir no dia a dia. Então, quando eu crio essa cultura, então países que a gente tem que tem como hábito a poupança, isso a gente consegue enxergar e ver a diferença até na questão de educação, na questão de desenvolvimento, da questão mais de igualdade ali em relação aos povos. Então, a gente tem como cultura o Japão, que é um país mais poupador. O japonês não gasta dinheiro de jeito nenhum, né? Para você fazer o japonês gastar é duro. Eu me lembro que no Japão eles fizeram programas de incentivos para o pessoal ir para as lojas gastar, porque, ó, turminha... Mas e a aí, gente é um pouco ao contrário. O que é né? legal até para a gente observar, eles aprenderam não pela educação em si, mas foi mais consequência da guerra. Né? Então, foi meio que forçado esse aprendizado. Então, tem muito mais um receio ali de uma perda do que efetivamente uma construção por meio da educação. É verdade. Agora, você sabe que lendo um pouco sobre educação financeira, a gente está aqui falando de aposentadoria, iniciamos falando um pouco das alterações, mas como prometido, estamos dando algumas orientações para a gente se educar, porque assim, quem já está próximo de se aposentar, está mais confiante, tem uma regra de transição, mas principalmente a turminha nova que está entrando no mercado. Nós tivemos a reforma trabalhista, a carteira assinada ela vai ficando uma coisa cada vez mais distante, mas aí a gente precisa ter, não é, o hábito e assim, a perseverança direitinho. O que você pode dizer nessa sua experiência que
pessoas que realmente conseguem, porque acho que a partir de um certo montante, a pessoa fica mais alegre um pouco, né? Opa, já tem um tanto, então parece que incentiva mais. Mas é igual avião, né? Para decolar é meio difícil no começo, né? Não sobra dinheiro, e aí? O que acostuma geralmente a gente sempre tem o hábito de pensar em um único objetivo. Ah, eu quero uma casa, eu quero uma viagem, eu quero um carro. Aqueles que até começam a criar um hábito de separar um recurso, até porque a gente não tem, a maioria não tem essa realidade de separar a parte desse recurso, reservou para aquele, usou, começa do zero de novo. Então, o que é o ideal? É a gente ir construindo em paralelo. Primeiro de tudo, criar o hábito de poupar. Então, se eu não aprendi, já fui trabalhar, já ganhei aquela minha mesada, o que eu fiz com ela? Eu já gastei tudo, então eu tenho já como modelo mental de que tudo aquilo que eu recebo, eu tenho que consumir, eu tenho que gastar. Então, e hoje em dia, com cartão de crédito, a gente já gasta antes, né? Mais fácil, a gente nem vê e depois fica perguntando o que eu fiz com o meu recurso. Então, o primeiro de tudo é definir o que eu quero. Eu quero a minha independência, eu quero a minha aposentadoria, não quero ficar dependendo de mudanças, o que vai acontecer, até porque a gente tem que pensar que essa é só uma primeira. Então, muitas outras podem vir, sim, até principalmente quem está começando agora, daqui 10 anos, daqui 15 anos, mais mudanças vão ter. Então, o que eu posso fazer para, em paralelo ao que eu trabalho, ao que eu executo, ao que eu vou vivendo, construir isso? Então, é criar o hábito, recebeu, seja CLT, seja PJ, seja MEI, não importa a modalidade, é separar antes de sair gastando, antes de sair pagando. Mas aí é muito longe, doutora, porque a gente sabe, por exemplo, até o agricultor, quando ele faz a plantação dele, se ele não separar um pouco da semente para replantar, ele vai plantar aquilo, então assim, isso aí é comum, né? Você plantou um pouco da semente, tem que ficar para a próxima plantação, para as próximas colheitas, né? Mas quando o universo é muito longe, daqui 40 anos, um sonho assim, uma viagem para a Europa, então assim, daqui 2 anos, não é mais próximo, aí eu vou economizar aquele dia. Uma coisa muito longínqua, como é que a gente faz para manter o... Para manter, mantendo esses sonhos que são mais próximos. Então, eu tenho que ter pelo menos isso, esse sonho de curto prazo até 1 ano, um sonho de médio prazo até 10 anos e esse de longo prazo acima de 10. Enquanto eu vou vivendo, eu vou separando esses R$120, 150, todo mês e vou deixando aplicado, investido nesse que vai me trazer. Então, eu nem vou ficar me preocupando com aquele recurso. Eu já vou criando esse pagamento automático para o meu eu do futuro. Então, da mesma forma, por que eu confio que o governo vai me pagar a aposentadoria? Porque está lá investidinho e é compulsório. Então, se eu confio que um terceiro, né, vai fazer, eu posso também ir fazendo. Eu vou continuar vivendo, vou continuar saindo, fazendo os meus passeios e em paralelo. Então, eu acho que o que a gente precisa é fazer essa construção paralela. Viver minha viagem, viver minha casa própria, carro e em paralelo eu já ir reservando. É ser algo automático. Conseguir fazer esse processo mais automatizado. Agora, a questão emocional é sempre muito importante, né? Porque a gente tem a questão compulsiva, né? Quero comprar e tem uma coisa que eu gosto muito e aí precisa estar atento, porque pode ser até uma doença, né? Você querer, assim como a gente às vezes desconta na comida, às vezes a gente desconta no consumo, né? Então, eu preciso de uma camisa nova, de um sapato novo, de alguma coisa melhor para eu me sentir bem, né? O contrário também pode acontecer, à medida que eu vejo o montante crescendo, eu ter aquele prazer, falar, não gastei, me privei de algumas coisas, mas aquele dinheirinho dá um certo prazer, você ter ali uma segurança, né? Psicologicamente, qual é a importância disso? Que é importante a gente observar que nem muito, né, e nem pouco. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio entre os dois eixos aí. O que a gente precisa orientar e passar que as pessoas tenham que construir é o que a gente fala que é o projeto de vida. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, né, que é o mais difícil, se a gente for perguntar para cada pessoa, para cada um que está assistindo, o que vocês querem para amanhã? O que vocês querem para daqui 1 ano? Vocês já estão planejando a viagem do final do ano, que já está aí na porta? Ou vai deixar para decidir em cima da hora e aí com isso vai gastar mais? Então, o quanto a gente puder antecipar, planejar, mesmo que pareça longe, então até para construir uma casa ou para
que o agricultor faça a sua plantação, ele tem que começar pela semente. Só que o ideal dele, a imaginação dele, é aquilo cheio. Só que se ele não plantar semente, se ele não for lá regar todos os dias, ele não vai ter a colheita dele. E precisa ter a educação financeira, né, doutora? Porque assim, às vezes a gente conhece gente que assim não gastava com nada, você fala, não é possível, esse velhinho tem um colchão dentro de casa que está muito cheio de dinheiro. Aí você foi ver, não tem nada. Por quê? Ele economizava, mas não sabia o que fazer com aquele dinheiro, né? Então, a gente viu até reportagem de gente que guardou muito dinheiro e a nota do país mudou e a pessoa perdeu tudo, né? Então, assim, saber onde colocar o dinheiro e acompanhar é muito importante, né? É importante acompanhar, saber onde vai colocar e principalmente quando você vai usar. Então, a gente não pode só acumular por acumular. A gente precisa dar esse destino. Então, quando a gente fala que a gente tem que carimbar ali o recurso, olha, isso aqui é para minha aposentadoria, isso é para minha viagem. Chegou aquele valor, aquele montante, usa. Gasta, porque você fez aquilo para aquela finalidade. Então, é não também ter dó de gastar aquele montante que você usou. E aí, nesse dia a dia, eu separei. Eu tenho R$1.000 para eu gastar, passar meu mês? Usa para passar o mês. Acabou, próximo mês. Mas, acabou, né? Sem ter o cartão de crédito. Você sabe que a gente vai vendo, lendo e aprendendo, né? Eu tinha aprendido, por exemplo, eu tinha lido num livro a questão dos envelopes. Coloca seu sonho ali, você põe no envelope. Aí uma amiga chegou para mim falou assim, não, o bom não é envelope, você coloca em vidros transparentes, que aí todo dia você vai lá e você vê o dinheiro. Né? E eu falei, é verdade, porque o envelope ele está escondido, você passa ali, você não vê, você tem que parar, abrir os envelopes, falar, isso aqui é para o sonho X, né? E você não vê. Parece que não faz diferença essa coisa assim da gente visual também, saber olhar sempre, acompanhar e ver que o seu dinheirinho tá rendendo. Então isso é importante. Seu sonho está chegando mais perto. A gente fala que são técnicas, né? São formas, meios que a gente constrói para que cada pessoa vê o que é mais fácil. Então, tanto o envelope quanto os potes, a gente visualizar o que é interessante. Eu tenho o sonho de um carro. O que geralmente as pessoas fazem? Coloca a foto no celular, no computador, já vê qual que é o modelo, cor. Isso vai te alimentando, fala, olha, é isso que eu estou fazendo. O dinheiro, na verdade, o que a gente tem que entender que ele é só um meio. Então, eu associar que aquele dinheiro, na verdade, é o meu carro. Que aquele dinheiro, na verdade, é a minha previdência, a minha tranquilidade lá na frente, de eu não precisar trabalhar por necessidade, mas trabalhar por prazer. E quando eu construo, geralmente a gente fala que vai demorar. A gente pode conseguir essa estabilidade, essa tranquilidade muito antes desses 30 anos, 20 anos. Isso é legal. Eu acho que a gente só tem mais 1 minuto e meio, mas assim, a gente começou o programa falando da reforma da Previdência, as principais alterações e trazendo as dicas aqui da educadora financeira, principalmente para essa turminha nova aí que está entrando no mercado, começa como estagiário e tem perspectivas diferentes das outras gerações. Última pergunta é, como é que os pais que vêm de uma geração diferente nessa questão de economizar e tudo, passa isso para os filhos? Existe educação financeira para a criança e a partir de que idade a gente pode começar a ensiná-los? Olha, os pais hoje, infelizmente, ainda passam aquilo que eles aprenderam, então tem um processo também de ser orientado os pais. E nas escolas, já o ano que vem, já vai ser obrigatório como temática a educação financeira nas escolas. Pública? Pública, todas na grade, foi aprovado na BNCC, então no final de dezembro de 2017 e em 2020 já é obrigatório ter como temática transversal dentro do currículo escolar das escolas. Legal. E aí, a partir dos 2 anos de idade, as crianças já podem aprender educação financeira. A partir de 2 anos de idade? Puxa vida, hein? Porque a educação financeira não é finanças, ela é comportamento. Então, uma vez que eu aprendi que o meu comportamento, por que eu tenho recurso? Que é para realizar meus sonhos e tudo aquilo que eu receber, parte é para os meus sonhos, parte é para o meu dia a dia, então eu construí um hábito. Um comportamento. Então, mesmo não alfabetizada ainda, a criança, se a gente for observar no nosso dia a dia, ela já vê que aquele recurso serve para alguma coisa. Ele troca. Então, ela tem desejos.
Então, se ela tem desejos, ela pode ser educada financeiramente. Muito bom. É bom para a molecada aprender também que não tem nada de graça, né? Tudo tem um preço, mas é bom saber esse valor, é bom saber esse preço, porque é inclusive uma questão social. A nossa educadora financeira, Cíntia Sena, aqui trazendo esses temas para a gente, muito importante, gostei muito. E você que nos acompanha, inclusive pelas redes sociais, mande suas questões, suas perguntas para a gente debater. A gente vai voltar sobre o tema tanto da reforma da Previdência quanto da educação financeira. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Vale a pena. Preocupação.